Querido, eu quero assim, já de antemão agradecer pastor Cláudio pelo privilégio. Ai dele se não deixasse eu pregar, né? Brincadeira, eu fico feliz dele deixar eu usar essa tribuna tão abençoada. E eu agradeço muito a Deus o que Ele tem feito através da tua vida, o que Ele tem feito nessa igreja. A gente, quando está no Rio, a gente acompanha pelas redes sociais. A gente tem visto o que Deus tem feito aqui. Fala para quem não está vindo, olha, Deus está fazendo lá, hein? Vai naquele lugar porque Deus está operando. Deus está trabalhando naquela igreja e você está em casa. Vai lá que Deus está trabalhando. Leva essa palavra. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Nós vamos trabalhar hoje num tema que todos os louvores aqui já falou exatamente o que eu irei pregar. Se você atentou para os louvores, prestou atenção nas letras, você vai ver que o tema que nós vamos falar da mensagem é exatamente tudo que foi louvado e cantado aqui nesta noite. Gênesis 50, versículo 20 diz assim: Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tomou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Deixa eu ver se é a mesma mensagem. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Gênesis 50, 20. Amém? Irmãos, eu quero tentar aqui, por palavras, transmitir para os irmãos um vídeo que eu recebi. Eu recebi um vídeo que eu estou impactado com esse vídeo até agora. Eu acho que eu já vi umas 10 vezes. E vou tentar, por palavras, tentar traduzir esse vídeo. Eu quero que você imagine uma casa, pode ser a sua casa. Imagine alguém de frente da sua casa, pode ser você ou alguma outra pessoa, lavando um carro, frente à sua casa. 3 casas antes, tem uma lata de lixo, e ali está um homem. Você já viu o vídeo. Alguém já viu esse vídeo aqui? Então vai ser fácil transmitir ele, né? Do lado tem uma outra casa, tem uma lata de lixo. Tem um homem com uma criança revirando o lixo, procurando alguma coisa para comer. Frente da casa, alguém lavando um carro. Do outro lado, oposto à casa, está ocorrendo uma blitz. Está ali o guincho, os policiais ali, as motos. Ali está o guincho. E nesse intervalo vem um motoboy, esses que fazem entrega de comida, e ele é abordado pela polícia. Ele desce, aí o policial pede ali o documento da moto, a sua CNH, e pelo vídeo a gente percebe que há algum problema. Ou o documento não estava correto, ou ele não estava com a carteira de habilitação. Alguma coisa deu errado ali na abordagem. E aqueles guardas começam a levar a moto dele para o reboque. E ele fala, não, só vou entregar um lanche aqui. A casa era justamente a casa em frente ao rapaz que estava lavando o carro. Pertinho, ele fala, não, só vou entregar o lanche ali, daqui eu vou embora. Isso é rapidinho. Eu sou entregador de lanche, eu quero entregar o lanche ali, eu vou embora. Mas os guardas irredutíveis apreenderam a moto daquele jovem, começaram a colocá-la no reboque, e aquele jovem desceu com a sua caixa térmica e foi direto para casa entregar. Quando ele se aproxima da casa, lembra do rapaz que estava lavando o carro? Pegou um balde d'água e jogou. Quando jogou, caiu tudo em cima dele. A coisa não estava boa para ele, não. Aqueles dias, sabe aqueles dias? Acabou de ter a moto apreendida, quando vai chegar para entregar o lanche, recebe um banho de água suja. Para ficar mais legal, ele bate lá na porta, a mulher vem e diz que não quer mais o lanche. Eu não vou pagar mais o lanche, eu não quero mais, não se sabe por quê, mas ele fica desorientado. Porque agora perdeu a moto, tomou um banho de água suja e ainda vai ter que pagar o lanche. Se percebe no vídeo que aquele jovem fica totalmente desorientado, perdido. E nesse intervalo vem quem? Lembra do homem que estava mexendo na lata de lixo com o filho?
vai para perto dele, catuca ele e pede uma ajuda. Ele, bravo que estava, né? Não posso ajudar em nada nesse momento. Está vendo que eu estou todo enrolado aqui, não tem como ajudar, sai daqui, sai daqui. E aquele senhor volta com seu filho lá para a lata de lixo e fica catando. E aquele jovem começa a botar a mão na cabeça e começa assim, meu Deus, o que está acontecendo? A moto já está apreendida. Tomei um banho de água suja. A mulher não quer receber o lanche, eu vou ter que pagar, o que está acontecendo? E ele começa a olhar para os céus. Eu creio que ali ele começa a conversar com Deus. E numa atitude assim, do nada ele se ajoelha e começa ali a olhar para o céu, ajoelhado e conversando, e se levanta e vai em direção àquele homem que estava com aquela criança na lata de lixo. Foi lá, olhou a situação, voltou na sua caixa térmica, pegou o lanche e foi lá entregar para aquele homem com aquela criança. Querida, as coisas mudaram de repente. Naquele momento, a mulher que tinha recusado o lanche saiu, viu a atitude dele, chamou ele e falou, não, eu vou pagar o lanche, eu vou pagar, você não vai ficar nesse prejuízo, toma aqui o dinheiro. Os guardas que tinham apreendido a moto dele, chamaram ele e falaram, vem cá, jovem, nós vamos quebrar uns protocolos aqui. Nós vamos tirar a sua moto e vamos te devolver a sua moto. Pega a sua moto, resolve o teu problema. E eu fiquei percebendo ali que atitude mudou todo aquele quadro. Aleluia. Uma atitude dele, de olhar para o alto, ajoelhar e entender que ali estava alguma coisa espiritual que precisava ser quebrada. Havia ali algumas adversidades que uma coisa que ele fizesse ali poderia quebrar aquelas adversidades. E foi exatamente o que aconteceu. Ele foi lá, pegou o alimento, deu para aquele homem e as coisas mudaram. Foi resolvida a sua situação, ele teve a sua moto de volta, teve pago o seu lanche e tudo ficou resolvido. E eu fiquei meditando, meu Deus do céu. Muitas das vezes, algumas atitudes nossas podem quebrar algumas adversidades em nossas vidas. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. O tema da nossa mensagem é transformando adversidades em bênção. Amém? Alguém entendeu o vídeo? Deu para entender? Uma atitude fez toda a mudança naquela adversidade. Uma atitude dele mudou todo o quadro. Mudou toda a situação. E o tema que nós vamos falar é exatamente isso, transformando adversidades em bênção. E esse capítulo que eu escolhi, capítulo 50, versículo 20, é o capítulo final de uma história maravilhosa. Todos aqui, eu tenho certeza, que se já são crentes há algum tempo, conhecem a história de José. José é exatamente uma pessoa que passou por muitas adversidades. Muitas, não foram poucas. A história a gente pode aqui tentar resumir. José era um dos filhos de Jacó, o filho da sua velhice, por ser o filho da sua velhice, era o que Jacó mais gostava. Já começa uma lição para nós aí, né? Muitas das vezes tem pais que preferem filhos. Jacó tinha muitos filhos, o total de 12 filhos, mas ele amava mais a José. Ele gostava mais de José ao ponto de fazer uma túnica separada, uma túnica bonita, uma túnica colorida, diferente daquela que seus irmãos tinham. Havia preferência dele por José. E isso entre os irmãos trouxe muito ciúme, trouxe problemas para José. Seus irmãos não o tinham como um sonhador, porque Deus se revelava para ele também em sonhos. Deus falava com José em sonhos e ele contava os sonhos para os seus irmãos, e isso deixava eles mais ciumentos ainda. E diz a palavra que Jacó amava mais a José. E um dia Jacó pede a José que vá ao encontro dos seus irmãos que estão distantes, estão ali com o rebanho distante, se eu não me engano é em Siquém, a 40 quilômetros de onde ele estava. E José chega ali, sob a orientação do seu pai, para saber como é que estavam os seus irmãos. E quando ele vem chegando, os seus irmãos já falaram assim, lá vem o sonhador mor. Olha o ciúme. Lá vem o sonhador.
Porque José contava os sonhos para ele e eles não acreditavam. José contou seu sonho até para o seu pai e seu pai não acreditou. Então ele contava e os irmãos ficavam mais enciumados ainda. E quando ele chega, quando ele se aproxima, os irmãos têm uma ideia para eles, maquiavélica. Vamos matar o nosso irmão. Vamos matar esse sonhador. Aí o mais velho disse, não façamos isso, não. O sangue dele nas nossas mãos de jeito nenhum. Vamos colocar ele nesse poço e vamos deixar ele aí, para que ele morra de fome, que ele morra de sede. O poço estava seco, então deixavam ele ali no poço. Mas aí passa uma caravana de ismaelitas, se eu não me engano, e eles pegam José e vendem para os ismaelitas, que posteriormente levaram ele para o Egito e ali venderam para Potifar. Olha só como é que começou. E os irmãos tentaram tramar, fizeram uma trama, dizendo, olha, vamos pegar a túnica de José, vamos matar um cabrito, vamos sujar ela toda de sangue e vamos mandar levar ao nosso pai. Para que chegando lá ele saiba, ou alguém informe a ele que as bestas feras atacaram José, mataram José, estraçalharam ele. E foi essa história que Jacó recebeu. Aleluia. Presta atenção, querido. Presta atenção muitas das vezes como acontecem as coisas e a gente fica desapercebido o que falar. Ao chegar no Egito, José é vendido para a casa de Potifar. Vai como escravo. Aquele que era livre, que tinha uma casa, que tinha os irmãos, agora virou escravo. Olha as adversidades chegando. Foi colocado no poço, vendido como escravo, e agora está lá na casa do Potifar, no Egito. Mas diz a palavra de Deus que Deus era com José. Onde José chegava, alguma coisa acontecia. Tanto que Potifar se agradou de José, porque José fazia as coisas bem, Deus abençoava, a casa de Potifar começou a ser abençoada, e ele gostou de José. José foi Potifar. Só que diz a palavra de Deus que José era formoso, bonito, atraente. E isso fez com que a mulher de Potifar o desejasse. E tantas vezes foram que convidou para que José deitasse com ela. Mas José respeitava Potifar, porque Potifar o tinha colocado como superior em toda a sua casa. Toda a sua casa agora era governada por ele. E ele não queria desrespeitar a Potifar, muito menos a Deus. Então ele se mantém íntegro e foge dessa situação. Mas diz a palavra que numa dessas fugas, a sua capa fica na mão da mulher de Potifar. E a mulher de Potifar inventa ali a história para o seu marido. Diz que José assediou, que José que tentou para com ela. E ela se fugiu dele e ficou com a capa dele, ficou com a túnica dele. E isso custou para José a prisão. Era livre, estava ali com seu pai. Foi vendido pelos seus irmãos, foi levado cativo para o Egito, e agora estava o quê? Sendo acusado de assédio, e agora estava indo para a prisão. Olha as adversidades chegando na vida de alguém. As adversidades, elas não mandam recado, ela vem, e de repente é uma atrás da outra. No domingo passado, o pastor Cláudio falou a respeito de Jó, que quando chegava um para dar notícia, daqui a pouco vinha outro, era tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E com José é exatamente a mesma coisa. Ele agora está preso. Mas como eu falei, Deus era com José. Até na prisão, ele achou graça no carcereiro. O carcereiro se encantou com ele. Deu para ele como se fosse uma autoridade sobre aqueles que ali estavam presos. E ele estava ali, mas ele era querido pelo carcereiro, pelo aquele que dirigia aquela prisão. E junto naquela prisão, junto com ele na cela, estava ali o padeiro do rei e o copeiro do rei também preso. Olha como é que Deus vai trabalhando. Isso é para você entender a história. E esse copeiro e esse padeiro, uma noite tiveram sonhos e ficaram inquietos ao ponto de José, no outro dia, olhar para eles e perguntar, o que aconteceu? Vocês estão estranhos? E eles contaram, nós sonhamos e não conseguimos decifrar o sonho. E José disse, me conta o sonho.
E José conseguiu decifrar o sonho. O sonho dava liberdade ao copeiro em 3 dias, mas em 3 dias também dava morte para o padeiro. E exatamente como ele revelou o sonho, aconteceu. Em 3 dias, aquele copeiro voltou a servir a taça do rei, e o padeiro foi decapitado. Mas antes de sair, ele disse para o copeiro: olha, me ajude. Se tu sair daqui, tu fala com o faraó a meu respeito. Me ajuda lá. Fala das coisas lá para ver se melhora, para que eu saia daqui mais rápido. Só que não aconteceu isso, querido. E a Bíblia conta a história que mais de 2 anos José ficou preso ali. Mas um dia o rei, agora o faraó, teve um sonho. Chamou os seus adivinhadores, ninguém conseguiu resolver nada, ninguém conseguiu decifrar, e lembraram de José. José revelou os sonhos na prisão, né, do copeiro. O copeiro falou: ele revelou o sonho nosso lá, meu e do padeiro. Então chama ele, chama ele. Aleluia. José agora vem e interpreta o sonho de Faraó. Faraó, achando graça nele, agora disse: quem eu poderia colocar? Porque ele falou que precisava de alguém responsável. A história toda vocês conhecem. Era agora um administrador, precisava de um administrador. E Faraó coloca José agora como 2º homem mais importante. Ele agora era governador. Você está entendendo como é que as coisas mudam? Vocês estão entendendo como é que as adversidades elas se transformam em bênção na hora que Deus quiser? Na hora que Deus quiser, Ele transforma qualquer cativeiro em liberdade, qualquer deserto em manancial. Deus, Ele tem esse poder, Ele transforma tudo em nossas vidas. Eu não sei qual é o teu deserto. Eu não sei quais são as adversidades que têm te perseguido. Talvez eu esteja falando com alguém aqui que nesse momento está assim: você não está conhecendo a minha vida. Você não tem noção do que está acontecendo comigo. Se eu contar para o Senhor, talvez o Senhor vai chorar. Porque até as pedras podem chorar. Porque a minha situação é drástica. Triste. A adversidade parece que é a minha sombra, né? Não é assim em nossas vidas, querido? Quantas vezes passamos por adversidade? Quantas vezes estamos tão atribulados, são tantas coisas acontecendo, e muitas das vezes a gente fica sem entender. Poxa, eu estou ali fiel, estou na igreja, estou adorando a Deus e tudo, e por que as coisas acontecem? Por que essas adversidades vêm? E eu quero aqui tentar, através da vida de José, definir algumas situações que José fez, que ajudou a ele e pode ajudar a você também. Como é que José conseguiu reverter essas adversidades? Como Deus ajudou José nessas adversidades? Que passos ele tomou? Quais são as atitudes que José tomou para que a sua vida mudasse? De preso para governador do Egito. E a primeira atitude que eu vejo aqui é que José conviveu com a indiferença sem perder a fé. Ninguém acreditava nele. Seus irmãos não acreditavam, seu pai não acreditava, estava completamente sem crédito nenhum. Mas uma coisa, José não perdeu a fé, que Deus era com ele. Ele sabia que havia promessa na vida dele. Os sonhos que Deus revelou para ele, ele guardou no coração e na mente, e ele sabia que Deus era com ele, porque Deus tinha mudado o cativeiro dele. Então ele não perdeu a fé, ele continuou firme, porque ele sabia que o Senhor era com ele. Lá no capítulo 39, no versículo 2, olha o que diz: que Deus era com José. 39, versículo 2, parte A. No fundo, ele sabia que Deus dirigia os seus passos. O Senhor era com José. O Senhor é contigo. O Senhor é comigo. O Senhor é com nós. É essa certeza que eu quero que você tenha. Coloca agora 39, 21 também. Olha a confirmação. O Senhor, porém, era com José. Isso deixava ele na certeza de que as indiferenças que os irmãos dele tinham com ele, por ninguém acreditar, ele permanecia de pé. Ele não perdeu a fé, ele acreditava que havia ali uma promessa de Deus para ele. Segunda atitude que eu vejo em José: José conviveu com a traição sem perder a doçura. Olha só, diferente de nós, né? Se eu perguntasse aqui se alguém foi traído
por algum amigo, por algum irmão, por algum familiar, por alguma pessoa próxima, por alguém do trabalho, por alguém. Sempre, eu tenho certeza que vários vão levantar as mãos. Eu mesmo já fui traído várias vezes. As pessoas traem, as pessoas mentem, as pessoas te julgam, as pessoas, olham para você e querem direcionar a sua vida, querem determinar na sua vida algo, mentem sobre você, te acusam. Mas José não perdeu a doçura. Ele foi traído pelos seus irmãos, foi vendido. A calúnia da mulher de Potifar também. Ele foi esquecido pelo copeiro do rei que prometeu ajudá-lo. Mas ele não permitiu que atitudes nenhuma dessas tirasse a sua comunhão com Deus. Glória a Deus. Está dando para entender? Atitudes, circunstâncias, não podem direcionar o seu caminhar com Deus. Você caminha com Deus porque você crê nele, você tem fé nele e as circunstâncias independem. Pode estar chovendo hoje, pode estar sol amanhã, pode estar faltando hoje, pode estar sobrando amanhã. Não altera a tua confiança em Deus. O propósito de Deus para você é esse. Adora, adora e adora. Independente das situações, independente das circunstâncias. As adversidades não interferem na vida de quem é crente. Aprendam isso. Uma vez eu falei sobre Tessalonicenses, quando o apóstolo Paulo diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai. Como ser alegre se aquele homem estava preso com a cabeça já para ser decapitado? E ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Então José está fazendo a mesma coisa. As situações, as traições, não alteraram a comunhão dele com Deus. Terceira coisa que eu vejo aqui em José. José conviveu com as adversidades sem perder a capacidade de começar tudo de novo. A Bíblia fala que onde José chegava, alguma coisa acontecia. Acontecia prosperidade, acontecia das pessoas gostarem da presença dele. José era uma pessoa feliz. Tudo que José colocava a mão prosperava. A inteligência, a sabedoria, Deus dava a ele. Deus deu os sonhos, revelou os sonhos para ele. E isso foi o diferencial na vida dele. Isso fez com que ele tivesse atitudes diferentes. Em vez de murmurar, em vez de chorar, porque está começando tudo de novo, ele se alegrava. A vida dele começou do zero, de novo. Preso na cisterna, vendido para o Egito, na casa de Potifar, acusado pela mulher de Potifar, lançado na prisão e agora governador. Uia! Como está a tua vida, querido? Como tem sido a tua vida? Quantos altos e baixos você tem sentido, né? Quantas coisas têm desmoronado na sua vida? E muitas das vezes você fica perdendo a esperança, achando que acabou, achando que é o fim. Quantas perdas, quantas coisas que acontecem na nossa vida que muitas das vezes nos deixam entristecidos. Mas a confiança de José me faz crer que ainda há esperança, posso começar de novo, do zero. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! Igual Jó, ele começou do zero, de novo, ele começou ali, Deus prosperou ele, duplicou o que ele tinha. Essa é a capacidade que nós temos. José me ensinou isso. Ele conviveu com as adversidades sem perder a capacidade de começar tudo de novo. Talvez por isso conseguiu encontrar prosperidade no lugar de sofrimento. Como é que se encontra prosperidade num lugar de sofrimento? Como é que se consegue sair de uma situação difícil? Como é que se consegue num momento tão delicado em que todo mundo já diz para você, já era, você perdeu, não tem mais solução. Isso é o teu fim, simplesmente acabou. E você colocando, não, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que ele se levantará, eu sei que ele vai me ajudar. Não foi assim com Abacuque? Abacuque olha aquela situação, olha ali o cenário político, olha o cenário de derrota, olha tudo acabado, e ele diz assim, ainda que a figueira não floresça,
não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, não haja as ovelhas nos currais, não haja mais gado no campo, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. É assim que tem que ser, querido. Nós transformamos a adversidade por algumas atitudes que a gente tem que tomar. No vídeo, a atitude foi ajudar aquela pessoa que estava faminta, e as coisas mudaram ao redor daquele jovem. Atitudes em vez de murmuração, atitudes em vez de entrega, atitudes em vez de choro, atitudes em vez de pranto, atitudes em vez de lamentos. O crente ele tem que ter atitude. Qual é a atitude, pastor? Buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, clamar ao Senhor de dia e de noite, meditar na sua palavra, crer que Ele vai mudar o teu quadro. Ele mudou o meu várias vezes. Mas a notícia é para você, as adversidades, elas vão aparecer. Elas não vão cessar na sua vida. Elas vêm, elas aparecem. Não manda recado, não manda zap. Nem manda pix, ela vem direto agora. E ela te pega, e quando pega de surpresa, a gente fica sem chão. Né? Quando a adversidade chega assim, de repente, a gente fica sem chão. Mas o nosso Senhor, Ele com certeza restaura aquele que o busca. A quarta ação que eu vi de José aqui, ele conseguiu entender que era Deus que dirigia a sua história. É Deus que dirige a história de José. Eles tinham ciência que Deus estava no controle. Você quer ver uma coisa? No capítulo 50, do versículo 15 ao versículo 21, após a morte de Jacó, seus irmãos ficam desesperados, porque eles acreditavam que agora, com a morte de Jacó, seu pai, José ia se vingar. Olha o que diz, do 15, vamos ler, do 15, diz assim: vendo então os irmãos de José que o seu pai estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos apagará certamente todo o mal que lhe fizemos? 16, portanto, enviaram a José dizendo: teu pai mandou antes de sua morte, dizendo, versículo 17, assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamo-te que perdoe a transgressões dos servos do Deus do teu pai. E José chorou quando eles lhe falaram. Versículo 18, depois vieram também os seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhe disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Versículo 20 que nós lemos: vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tomou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo grande. Versículo 21, agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e aos vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Os irmãos ficaram desesperados, acreditando que José agora, após a morte de Jacó, ia puxar a ele, na memória dele, o que eles tinham feito, e agora ia amaldiçoá-lo. Mas José, numa atitude sublime, diz que não. Pelo contrário, eu agora vou abençoá-los, eu vou sustentá-los, eu vou tomar conta de vocês, porque eu sei que havia plano de Deus. Não foi vocês que me levaram para o Egito, mas foi plano de Deus. Deus trabalhou, Deus preparou, Deus cuidou, para que hoje eu pudesse estar aí, ajudando vocês. Era o período de fome, eles não tinham onde pegar mais alimento, e José, com todo o seu estratagema, com todo o seu cuidado ali, seu preparo, acabou sustentando todos ali naquela região. Aquele que um dia foi jogado no poço, aquele que um dia foi vendido pelos seus irmãos, aquele que um dia foi escravo na casa de Potifar, aquele que um dia foi acusado de assédio, aquele que foi lançado na prisão, agora é governador, é o segundo homem mais importante do Egito. E como é que pode acontecer essas coisas, se não for Deus?
Se não for Deus na minha vida, na sua vida. Se nós não tivermos Deus no controle, nós não vamos conseguir passar por essa vida dando glória a Deus. Só vamos passar murmurando, não entendendo as coisas de Deus. A promessa de Deus para cada um de nós, a promessa de Deus, porque Ele tem colocado à nossa disposição ferramentas. As ferramentas estão ao nosso alcance. Quando eu disse no vídeo, a ferramenta daquele jovem foi entender que havia um plano espiritual, havia alguma coisa que ele podia fazer para quebrar aquelas adversidades. E quando ele pega o alimento, coloca ali na mão daquele homem, eu creio que o céu se abre e as coisas começam a se resolver. A mulher devolve o dinheiro para ele, os guardas se sensibilizam com aquela situação, devolvem a moto àquele jovem. É assim que eu quero dizer para vocês nesta noite. Nenhuma tempestade, nenhuma adversidade na tua vida, se você não crer, ela não vai ser transformada. Mas se você crer, você pode transformar uma adversidade em bênção. Quem crê nisso? Aleluia. Eu creio. Eu quero terminar essa exposição aqui relatando um acontecimento de uma pessoa muito próxima de mim. Muito próxima. Essa pessoa um dia me contou que no seu momento de dificuldade, ele saiu da sua terra, veio morar em outro estado. E um dia desse, a tempestade chegou na vida dele. As adversidades se apresentaram diante dele como aquela carranca feia, né? As adversidades chegaram. E um dia essa pessoa foi pega de surpresa. Essa pessoa chegou em casa um dia e havia acabado o seu gás. Gás de cozinha, né? E essa pessoa estava ali agora, sem dinheiro, com uma criança pequena, uma esposa, e sem nenhum real no bolso. Olha a diversidade. Muitas das vezes você acha que a sua é muito grande. Aquele rapaz saiu com o seu carro, acredito que a gasolina já devia estar no RRR, lá no final. Foi comprar um gás. Só que ele não tinha dinheiro. Só tinha cheque. Quem lembra de cheque aí? A galera mais velha lembra do cheque. Aí ele foi onde vendia gás, foi lá com cheque. Só que o homem falou, aqui não vende com cheque, só com dinheiro. E aquele homem agora se volta. Eu creio que ele entra no carro e começa a clamar a Deus. Começa a dizer, Deus, como é que pode essas coisas? Como é que eu vou resolver? Como é que um pai de família resolve isso? Se não for a mão de Deus. Como é que se resolve uma situação dessa de noite com uma criança precisando fazer uma mamadeira e sem gás? Aí ele diz que ele veio andando. Eu creio que Deus direcionou a vista dele para algum lugar. Era algum lugar simples, uma birosca, um barzinho. Ele parou lá e foi ver se tinha gás. Aí ele perguntou se tinha gás, e o homem disse, tinha. Ele falou, mas eu não tenho dinheiro. Não tenho como pagar o gás. Aí contou a sua história, e o homem se sensibilizou dele, deu gás para ele, e falou, depois você paga. Mas além do gás, aquele homem deu alguns mantimentos, e falou, depois você paga também. E esse jovem, por alguns meses, eu não lembro se foi anos ou alguns meses, continuou comprando ali com aquele homem, sem pagar. Piada, né? Compra e depois tu paga. Quando você... Isso aí é coisa de antigo, né? Você não tem, você vai lá, dá a tua palavra, compra e depois você vai lá e honra o teu compromisso. E eu fiquei acreditando nesse jovem porque Deus é com ele. Esse jovem, para mim, é o José da história. Porque já esteve no fundo do poço. Já esteve lá no fundo do poço, sem ter o que comer naquele dia. E Deus providenciou. Deus providenciou. Transformou aquela adversidade em bênção. A adversidade dele não era o quê? Não ter gás, não ter dinheiro para comprar o gás.
mas com certeza faltava alimento para ele. Sim ou não? Já viu quando alguém vai na tua casa? Você pode me dar uma xícara de açúcar? Você já reparou que quem pede açúcar tem que dar o café também? Ou quem pede o sal tem que dar o angu? Ou quem pede uma xícara de arroz tem que dar uma de feijão também? Porque quando a pessoa chega ao ponto de pedir, é porque já não tem mais nada na sua casa. E Deus ali usou aquele homem por muito tempo, para aquele jovem. E aquele jovem foi agraciado porque a mão de Deus esteve ali naquele. Eu quero encorajar você a acreditar que Deus está no controle da tua vida. Eu quero encorajar você para acreditar que a tua fé ela é testada dia a dia. Há um hino que diz que cada vez que a minha fé é provada, cada vez que a tua fé é provada, tu tem que ter a certeza que Deus está no controle. Não perca a esperança que Deus está no controle da tua vida. Talvez você esteja aí hoje faltando alguma coisa. Talvez a adversidade hoje esteja muito forte na tua vida. Mas como José, creia que Deus está no controle de tudo. Não perca essa esperança, querido. Não perca a esperança que Deus tem um controle de tudo. Nós estamos nesse momento tão difícil, tão complicado. Eu costumo dizer que nos meus 64 anos, eu nunca vi uma situação tão grave quanto essa. Já passei por algumas situações difíceis, mas essa está muito grave. Porque ela está tomando vidas. Os rostos conhecidos estão aparecendo. A carranca da morte está na nossa porta. Todos os dias a gente é apresentado à morte. Todos os dias ela bate na nossa porta, mas a glória de Deus, Senhor, a promessa de Deus na nossa vida nos livra. A promessa dele que estaria conosco todos os dias. A promessa de que jamais um justo mendigaria o pão. Eu tenho que crer nisso. Por isso eu consigo transformar as adversidades em bênção. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa te abençoar, querido. Posso fazer um convite, meu pastor? Vamos nos colocar de pé, querido? Eu não sei se você entendeu qual foi a mensagem de Deus nesta noite. A mensagem diz a diversidade, como transformar a diversidade em bênção. E como eu disse, cada vez que a tua fé é provada, tu nos dás a chance de crescer um pouco mais. Cada vez que a minha fé diante de Deus é provada, eu cresço a cada dia mais quando eu coloco nele a minha esperança. A minha esperança está em Cristo Jesus. Eu quero convidar você nesta noite. Você que está aí, falou essa palavra, veio para o meu coração. Eu sou esse José que ele falou aí. Eu estou no fundo do poço. A minha família me jogou lá no fundo do poço. Estão me acusando. Pessoas não creem em mim. Eu falo que sou crente, as pessoas até duvidam. Elas dizem, esse Deus aí teu não serve para nada, porque você continua do mesmo jeito. Você continua do mesmo jeito, não há melhora na sua vida. Eu quero convidar você nesta noite a vir aqui na frente, para que a gente faça uma oração por você. Eu quero encorajar você a acreditar que Deus está no controle de tudo. Você que ainda não tem comunhão com Deus, você que entrou aqui ainda que não é um crente, eu quero te convidar a aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Estarei orando por você, querido. Se você quiser vir aqui no altar, eu pedi permissão ao pastor, o pastor falou que pode vir. É você com Deus. É você com Ele nesse momento que você precisa, é ter a mão do Senhor sobre ti, é ter a mão dEle controlando a tua vida, é você acreditar que isso vai passar, esse momento complicado na tua vida vai passar. Esse momento difícil na tua vida vai passar. Porque o Deus que eu te apresento nesta noite, Ele mudou o cativeiro de José. Ele mudou ali a situação de Sadraque, Mesaque e Abidnego. A Bíblia diz que os três foram lançados na fornalha por não adorar a estátua de Nabucodonosor. Mas a Bíblia diz que o quarto homem entrou ali com ele. Deus não te livra da fornalha, Ele te livra na fornalha. O Deus que eu te apresento aqui é o mesmo Deus de Daniel, que foi jogado
cova dos leões. Quiseram acabar com a vida dele. Deus não o livrou na cova, mas livrou dentro da cova. Fez os leões jejuarem naquela noite, porque Daniel era escolhido de Deus. É assim que Deus trabalha. E se você ainda não tem esse Jesus, se você ainda não confirmou a tua fé, se você ainda não confirmou isso diante dos homens, disse: eu sou do Senhor, eu quero te convidar nesta noite a aceitar a Jesus como seu Salvador. Aceitar a Ele como seu único e suficiente Salvador. Eu quero agora pertencer a esse povo de Deus. Eu quero ser agora um cristão. Eu quero ser agora alguém que proclame o Evangelho de Cristo. Se você quiser, estar aberto aqui, para que você tenha acesso ao Pai, através dos teus joelhos dobrados, através da sua oração. Deus te recebe como filho nesta noite. Para você que está desviado, aleluia, palavra forte, né? Eu não estou desviado, eu estou assistindo um culto em casa. Querido, deixa eu dizer para você uma coisa bem séria. Talvez você nem vai querer mais olhar para mim, não vai gostar mais de mim. Mas ou você é crente ou você não é. Não existe meio termo. Não existe um crente mais ou menos. Existe aquele que é fiel a Cristo Senhor. É aquele que acredita, aquele que deposita no Senhor a sua esperança e aquele que tem compromisso com a sua igreja. Eu quero te convidar nesta noite, querido, a louvar aqui conosco. Enquanto eles louvam aqui, pensa na sua vida. Para de achar que a tua vida é assim, desse jeito, que eu nasci assim, eu vou ser assim. Não. A mudança hoje, nesta noite, aqui nesta igreja, Deus está procurando você. Deus está procurando você e está aqui te esperando, para que você aceite como seu Salvador, para que você volte aos braços dele nesta noite. Você tem total liberdade aqui neste lugar, para se colocar diante de Deus. E que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.